Bom dia a todos. Bom dia a todos os integrantes da Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Cumprimento meu colega de Procuradoria, Pedro Dionísio, a vice-presidente da COJUS, Laila Raim, e também nosso convidado mais que especial, o professor Fred Didier Júnior. Nessa edição do projeto Encontros COJUS, que é um projeto que já se consolidou dentro do tribunal, a gente está ampliando a participação do público. Todos os servidores da casa que se inscreveram previamente estão podendo participar da quarta edição. A gente vive um momento também especial para o tribunal, particularmente. No dia 3 de novembro, o tribunal completa 40 anos de existência. E esse foi um ano difícil para a gente, para todo mundo, com a pandemia. Mas o tribunal soube se adaptar, soube enfrentar as adversidades e muitas questões institucionais avançaram nesse período. Para citar um exemplo aqui, ontem a gente lançou a nova ferramenta de consulta à jurisprudência do Tribunal de Contas do Município, o TCM Júris. O professor Fred está nos assistindo, talvez não saiba, mas a gente só tinha uma ferramenta de consulta para os servidores. Agora a gente amplia qualquer pessoa, a gente franqueia acesso ao público externo. Então, qualquer pessoa que queira conhecer e ter acesso ao conteúdo das nossas decisões vai poder fazer através dessa ferramenta. Foi lançada ontem. Então, é um momento muito feliz para o tribunal, apesar de tudo. Professor Fred, eu fiz um convite já tem um tempinho. A gente conversou por telefone, professor na Bahia, aqui no Rio. Foi uma conversa muito profícua. Acho que a gente falou mais de futebol, né, Fred, do que de direito. De direito, acho que foram só uns 10 minutos. Futebol, uma meia hora. Sei lá, vou chutar aqui. Eu queria agradecer a sua presença aqui, por ter aceito o convite. É uma honra para essa comissão, uma honra para o tribunal recebê-lo no dia de hoje. Eu tive a oportunidade, em 2019, antes da pandemia ainda, de assistir uma palestra sua no Tribunal de Contas do Estado. Você fez a convite da Mariana Montebello, da conselheira, presidente do tribunal. E fiquei muito impressionado. Eu conheço a sua obra, eu já fui seu aluno em cursos, mas eu fiquei impressionado com a aplicação que você fez, a transposição que você fez, melhor dizendo, a aplicação das normas processuais no universo do controle, na atuação dos tribunais de contas. Então, quando a gente conversou e você sugeriu, eu acatei na hora, porque assim, é um tema super rico e tem tudo a ver com o dia a dia do nosso tribunal. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Pedro Dionísio, depois o professor Fred vai começar a sua explanação. Pedro, por favor. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia, professor Fred Didier. Apenas para reiterar os agradecimentos aqui do Bruno, professor Fred, pela sua presença aqui no Encontro COJUS, dizer que é uma grande honra tê-los conosco. Você é uma referência acadêmica de várias gerações, da minha em particular. Minha geração, você formou uma geração de processualistas que estudam pelos seus livros, que, enfim, assistem suas palestras, aprendem pelos seus artigos. Bom, sem dúvida, teremos uma excelente exposição aqui sobre os desafios do processo nos tribunais de contas. Como o professor Fred Didier muito bem sabe, possui uma série de peculiaridades em relação ao processo judicial. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Fred para iniciar a sua palestra. Bom dia a todo mundo. Muitíssimo obrigado a Bruno pelo convite. Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Esse modo de estar no Rio de Janeiro é um modo que, nesse momento, né, de estar dessa forma no Rio de Janeiro, eu estou agora no Rio de Janeiro, é o que me cabe, é o que me restou para confortar meu coração. Eu que sou baiano, mas me considero um carioca também. Adoro o Rio, sou flamenguista, como muitos sabem, tenho inúmeros amigos no Rio de Janeiro. E eu não posso ir para o Rio, veja que eu já não vou ao Rio desde março. Eu estive no Rio em março ainda. Desde março eu não vou ao Rio e acho que só vou ao Rio no ano que vem. Então, pelo menos é uma forma de eu estar no Rio. E curioso que eu estarei no Rio hoje 2 vezes. Eu estou aqui com vocês e 2 horas eu volto ao Rio. Venho almoçar em casa, né? Eu venho almoço em casa e 2 horas volto ao Rio de Janeiro para conversar com a Emerge. O som está baixo? Então, peraí, Agora ficou melhor assim? Melhorou o som?
volto à tarde para conversar com o pessoal da Emerge, 2 horas. Então, é um grande prazer. Vamos conversar um pouco sobre a aplicação do CPC, ou de que modo o CPC pode contribuir com o processo dos tribunais de contas, especialmente do Tribunal de Contas do município. Eu vou apresentar a minha exposição em 5 partes. Eu divido em 5 partes. É uma forma de a gente examinar essas 5 aplicações, né, que eu destaquei para nós conversarmos. Depois a gente abre para as perguntas. O primeiro ponto que eu quero destacar diz respeito ao artigo 15 do CPC, porque ele é meio que a base que justifica tudo mais. O artigo 15 do CPC é aquele que diz que o Código de Processo se aplica ao processo trabalhista, se aplica ao processo eleitoral e se aplica ao processo administrativo. Então, esse é um dispositivo muito importante, né? Muito importante, porque a Lei de Processo Administrativo Federal é de 99. Então, já é uma lei mais antiga. Então, havia uma preocupação de as novidades, né, os aperfeiçoamentos feitos no processo civil pudessem ser expandidos para o processo administrativo, para aperfeiçoar o processo administrativo. Do mesmo modo que, em 99, quando saiu a Lei de Processo Administrativo Federal, a 9874, muita gente defendia que aperfeiçoamentos feitos ali pudessem ser aplicados ao processo civil, uma espécie de diálogo permanente entre essas 2 leis federais. Então, me parece, quer dizer, não há como negar que o processo civil se aplica ao processo administrativo. E, evidentemente, não haveria como negar que o processo civil se aplicaria ao processo administrativo do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas. O próprio regimento de vocês, e Bruno me mandou esse artigo um pouco antes dessa palestra, acho que o artigo 270 do regimento de vocês já expressamente prevê essa aplicação subsidiária, né, supletiva, evidente, né? A aplicação naquilo que complemente, que possa aperfeiçoar o processo administrativo, isso me parece indiscutível. O que é curioso é que o governador do Rio de Janeiro, em 2016, entrou com um ADIM no Supremo Tribunal Federal, impugnando alguns artigos do CPC, e um dos artigos impugnados é o artigo 15, e impugnado no trecho relativo ao processo administrativo. E o governador do Rio alega que seria preciso dar uma interpretação conforme ao artigo 15, para dizer que o processo administrativo ali só poderia ser o processo administrativo federal, porque o processo administrativo estadual não poderia estar ali por violação ao princípio federativo. Quer dizer, caberia à lei estadual cuidar do processo administrativo estadual, e não lei federal. Veja, essa lógica, essa ADIM não foi julgada ainda, mas essa lógica valeria, por extensão, também ao âmbito dos tribunais de contas dos municípios. Valeria também para o Tribunal de Contas dos municípios. Ou seja, uma lei federal não poderia, por ela mesma, determinar a aplicação a outros entes federativos. Isso, nada obstante o fato de que o próprio tribunal reconhece no seu regimento a aplicação do CPC, mas vamos falar aqui em termos de lei. Não me parece correta essa pretensão do governador do Estado do Rio. Leis federais sempre serviram como o ponto de partida para o processo brasileiro em todas as suas esferas federativas. É um ponto de partida. Os respectivos entes federativos podem complementar isso, podem disciplinar isso, podem avançar na regulamentação, mas o ponto de partida é federal. Inclusive, mais ou menos assim que se estabelece a relação entre legislação federal e legislação estadual quando houver uma concorrência entre elas.
Então, não vejo razão para dizer, e nem acho bom que se diga, que o CPC não pode se aplicar ao processo administrativo estadual, que depende de uma lei estadual para regular. Acho que as disposições, sobretudo as disposições que não colidam, sejam adequadas, podem sim. Enfim, o que é que eu quero dizer nesse primeiro dos 5 pontos que eu vou tratar? Que, evidentemente, o CPC pode se aplicar ao processo administrativo dos tribunais de contas. Tribunais de contas sejam do Estado, seja da União, seja dos municípios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o segundo ponto eu chamo de em alguns institutos que o Código trouxe e que podem aperfeiçoar o processo administrativo dos tribunais de contas, os processos de controle, que são institutos novos ou reformatados ou reformulados e que carecem de uma regulamentação, no meu modo de ver, no âmbito dos tribunais de contas. Eu vou dar 5 exemplos. 5 exemplos. O primeiro deles é a proibição de decisão surpresa, prevista no artigo 10 do CPC, que veda que as decisões judiciais possam basear-se em questão a respeito da qual não houve a possibilidade de contraditório. A parte não foi chamada a se manifestar sobre ela. Decisão a respeito da qual não houve a oportunidade de contraditório é decisão que é nula, por violação à proibição de decisão surpresa do artigo 10. Essa regra do artigo 10 é uma regra que vinha sendo reivindicada há muitos anos pela doutrina brasileira, há pelo menos 20 anos, né? Pelo menos no final dos anos 90, já dos anos 90, já se defendia que o princípio do contraditório impunha essa providência. Então, isso virou meio que um lugar comum no início dos anos 2000, e aí era inevitável que o Código viesse e colocasse logo no artigo 10 essa proibição de decisão surpresa. Ela é integralmente aplicável aos processos de controle. Aliás, e eu vou pegar esse gancho para falar do segundo exemplo, ele falaria 5 exemplos sobre esses institutos que aperfeiçoam. Se a gente for para a LINDB, vou dar um passo atrás aqui. Se a gente for para a LINDB pós-reforma de 2018, reforma feita pela Lei 13.655, a gente vai ver que a LINDB ela unifica ou reúne ela tenta dar o mesmo tratamento às decisões jurisdicionais, administrativas e de controle. E ela usa essa trilogia, não bota decisão de controle nem como decisão administrativa, nem como decisão jurisdicional, coloca como uma terceira espécie, meio que para dar uma autonomia, e de fato os tribunais de contas se comportam muito como se fossem jurisdição, embora sejam entes administrativos, então fica numa zona meio cinzenta. E aí a LINDB resolveu dizer: eu não vou entrar nessa confusão, vou chamar de decisões de controle. E unifica o regramento. Veja que em todo momento ele se refere, quando quer falar de decisão, ele diz decisão judicial, administrativa ou de controle. Judicial, administrativa ou de controle. Essa premissa da LINDB é uma premissa que eu vou utilizar para dizer que o artigo 10 se aplica ao artigo 10, que cuida de decisão, se aplica a esse sistema de regras sobre decisões, né? Decisões de poder, decisões judiciais, administrativas e de controle. E aí o segundo exemplo tem a ver com as regras de motivação. As regras de motivação. As regras que exigem uma motivação aperfeiçoada, previstas no artigo 489 do CPC, se aplicam integralmente ao Tribunal de Contas. E vejam que isso faz todo sentido, mais uma vez, a gente voltar à LINDB. O artigo 20 da LINDB é um artigo sobre motivação das decisões. Artigo 20. E ele é expressamente aplicável às decisões do Tribunal de Contas, por expressa previsão. Ora, repito, há um sistema de regras que regulam as decisões de poder, né? As decisões de poder. Por isso que o CPC ajuda muito o Tribunal de Contas, tanto com o artigo 10 quanto com o artigo 489.
Terceiro exemplo, distribuição dinâmica do ônus da prova. É inegável que há produção de prova no âmbito do Tribunal de Contas. Inegável. E é inegável que no âmbito do Tribunal de Contas possa haver uma situação de prova diabólica, que é aquela prova impossível de ser feita ou excessivamente difícil de ser feita. Em situações assim, é preciso aplicar a distribuição dinâmica, a possibilidade de você redistribuir o ônus da prova para que a parte que está com prova diabólica fique liberada de produzir a prova e a outra parte tenha que produzir a prova do fato contrário. Distribuição do ônus da prova no âmbito administrativo é algo riquíssimo que vem sendo defendido há anos. Há anos, eu mesmo defendo isso há muitos anos. E agora, com a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova, no artigo 373 do CPC, uma previsão, inclusive, muito boa, tão boa que foi copiada na reforma trabalhista. A reforma trabalhista de 2017 simplesmente copiou o artigo 373 do Código de Processo Civil para o âmbito trabalhista. Então, o 373, combinado com o artigo 15 do CPC, autoriza que a gente possa aplicar o regulamento da distribuição dinâmica do ônus da prova aos processos de controle. Mesma coisa a desconsideração da personalidade jurídica. Esse tema é um tema difícil, eu não tenho ainda um posicionamento firmado, definitivo, sobre se cabe desconsideração no âmbito do Tribunal de Contas, mas eu já vi essa discussão. Essa discussão já surgiu, ainda não, aparentemente, isso vocês devem saber mais do que eu, certamente sabem mais do que eu, ainda não se resolveu de forma definitiva, mas o tema está aí quicando. Se porventura se chegar à conclusão de que é possível desconsideração no âmbito do Tribunal de Contas, é integralmente aplicável o sistema do CPC. Veja que o CPC veio, em relação a esse tema, para suprir uma enorme lacuna que havia no nosso sistema. Né? Nosso sistema previa a desconsideração da personalidade jurídica, mas não previa o modo como se deveria desconsiderar. Não se previa o procedimento da desconsideração. E agora o CPC previu. Isso me parece integralmente aplicável no Tribunal de Contas. E, finalmente, a tutela provisória. Cada vez mais, isso vocês também sabem muito mais do que eu, os tribunais de contas têm exercido esse poder, vamos chamar aqui de forma um pouco técnica, mas para vocês compreenderem, esse poder cautelar, esse poder de tomar medidas assecuratórias ou medidas provisórias, medidas fundadas em cognição sumária. A gente vê cada vez mais isso. Ora, o sistema do CPC de tutela provisória, que é essa tutela fundada em cognição sumária, é um sistema bem arrumado, bem sofisticado, e me parece integralmente aplicável ao Tribunal de Contas. Porque as previsões de tutela de urgência no processo administrativo são sempre muito tímidas e atécnicas. Falta um regulamento maior dos pressupostos, de todo o regime jurídico da tutela provisória. Me parece que ele pode ser integralmente aplicável, evidentemente, mutatis mutandis, aos processos de controle perante os tribunais de contas. Então, com isso, a gente termina a segunda parte da exposição. Que é uma espécie de coletânea, que coletânea de institutos que visam aperfeiçoar o devido processo legal do controle. Terceiro ponto é o sistema de precedentes em tribunais de contas. Um pouco antes da minha exposição, Bruno anunciou a todos que ontem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro passou a colocar à disposição do público a consulta dos seus precedentes, que antes era restrita ao consumo interno de quem trabalhava dentro do Tribunal de Contas. E veja, Bruno, a gente não combinou, mas esse é um dos pontos da minha exposição. É curioso isso, como casou. Porque, veja, eu acho que todos sabem que o CPC ele estruturou dogmaticamente um sistema de respeito aos precedentes obrigatórios. Criou uma série de instrumentos para respeitar,
regras para se formar o precedente, regras para se aplicar o precedente, regras para se revisar o precedente. Tudo isso está previsto no CPC, um avanço muito grande. Só que, paralelamente a isso, o sistema de tribunais administrativos brasileiros, e aqui eu vou incluir nesse momento os tribunais de contas, também vem desenvolvendo precedentes obrigatórios no âmbito administrativo. Isso, pelo menos, desde a Lei de Processo Administrativo, que é de 99. Se a gente pegar aí, ó, Lei de Processo Administrativo de 99, LINDB, reformada em 2018, e a Lei de Liberdade Econômica do ano passado, 2019, pelo menos essas leis, que fazem um arco de quase 20 anos, elas vão mostrando, vão montando um sistema de precedentes administrativos obrigatórios no Brasil. É difícil hoje defender que um tribunal administrativo brasileiro, e nesse ponto eu vou incluir os tribunais de contas, não tenha o dever de respeitar os próprios precedentes. E não tenha o dever de qualificar as suas decisões de modo a torná-las precedentes bem robustos. E não tenha o dever de manter a jurisprudência, entre aspas, administrativa estável, íntegra, coerente, como determina o artigo 926 do CPC. E aí o que é que eu quero dizer? Que todo esse instrumental normativo de um sistema de precedentes pensados por Poder Judiciário se aplica integralmente ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas pode ter súmula, o Tribunal de Contas tem que pensar em técnicas de revisão da sua jurisprudência, tem de pensar em técnicas de distinção da sua jurisprudência, tem de observar os deveres do artigo 926, que são deveres de formar uma jurisprudência íntegra, coerente, estável e uniforme. Se os tribunais, por exemplo, têm órgãos internos, os seus regimentos dividem o tribunal em câmaras, em câmaras, plenários, órgãos especiais, os tribunais podem fazer isso. É preciso preservar uma uniformidade interna do pensamento. É preciso formar precedentes administrativos melhores. Eu mesmo, recentemente, esse ano, no primeiro semestre, escrevi um artigo para dizer, por exemplo, que cabe amicus curiae em processo administrativo de formação de precedente obrigatório. Da mesma forma que cabe amicus curiae para auxiliar a formação de precedentes obrigatórios perante o judiciário, cabe amicus curiae para auxiliar a formação de precedentes obrigatórios no âmbito de tribunais administrativos, evidentemente no Tribunal de Contas também. Então, esse é um ponto que me parece muito forte e casa com a preocupação que parece já existir nessa comissão, né? A comissão não se chama Comissão de Jurisprudência? É isso, Bruno? Então, vocês estão totalmente alinhados, né, com essa ideia. E me parece que é fundamental compreender que esses institutos todos do sistema de precedentes, superação, distinção, súmula, deveres de 926, todos eles devem ser levados para o aperfeiçoamento do sistema de precedentes obrigatórios do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Agora vamos para o quarto ponto. O quarto ponto tem a ver com a cooperação judiciária. Vejam bem, meus caros, uma das novidades assim, que mais me chamou a atenção no CPC de 2015, me chamou a atenção pelo meu desconhecimento. O que me chamou a atenção foi que o código traz algo sobre o qual eu nada tinha a dizer. O que era uma onda para quem tem um curso de processo, ou seja, versava sobre quase todos os assuntos de processo, e para quem acompanhou muito proximamente a elaboração do CPC. Então, veja, eu sou um processualista com muita coisa escrita, sou um processualista que acompanhou diretamente a elaboração do CPC, decisivamente, e tem um trecho do CPC que, quando saiu, eu não tinha nada a dizer sobre ele. Por quê? Porque ele era tão novo, era algo tão novo, que eu não tinha nem pensado sobre o assunto. E essa parte do código sobre a qual eu nem tinha pensado,
era parte dos artigos 67 a 69. 67 a 69, que cuida da cooperação judiciária nacional, o modo como interagem os órgãos judiciários no país. Pois bem, interagem para fins de um colaborar com o outro para o exercício mais profícuo das respectivas funções. Pois bem, a pergunta que eu faço é, de que modo isso pode servir para os tribunais administrativos? Porque, veja, a cooperação judiciária do artigo 67 e 69, ela é tão diferente que ela estabelece um dever de cooperação judiciária, ela permite cooperação judiciária por acordo, ou seja, órgãos judiciários podem montar as regras da cooperação, podem bolar as regras da cooperação por meio daquilo que se chama de atos concertados, previstos no artigo 69 do CPC. O ato concertado é um tipo de cooperação judiciária que a gente não conhecia. A gente foi educado para compreender cooperação judiciária por carta precatória, por carta rogatória. Era assim, por carta de ordem. Quer dizer, a gente trabalhava a cooperação judiciária por cartas, ou seja, por pedido ou por delegação. Ou alguém pedia ou o tribunal delegava. Uma cooperação judiciária construída consensualmente pelos órgãos judiciários, quer dizer, uma cooperação por concertação com C, é algo inédito. Algo inédito. A gente não sabe o que é isso. Então, a minha pergunta é como isso pode ser útil aos tribunais administrativos, especialmente ao Tribunal de Contas? Eu vejo 3 formas. Aplicando o artigo 15, combinado com o 69, eu consigo ver a possibilidade de aquilo que já se chama de protocolos institucionais ou cooperação interinstitucional, que é a cooperação judiciária entre o Poder Judiciário e outros órgãos, e o Tribunal de Contas entra nisso. Semana retrasada, Bruno, há 10 dias, na sexta-feira retrasada, o CNJ aprovou uma resolução para disciplinar a cooperação judiciária. Ainda não tem número, vai sair o número essa semana ou na próxima. E essa resolução do CNJ sobre cooperação judiciária tem um capítulo dedicado à cooperação interinstitucional, que é a possibilidade de protocolos entre o Poder Judiciário e outros tribunais, e outros órgãos, inclusive o Tribunal de Contas. Então, isso é o primeiro ponto. Então, imagine uma cooperação entre Tribunal de Contas e Poder Judiciário para, por exemplo, reorganizar a execução das decisões do Tribunal de Contas ou compartilhamento de informações para o aperfeiçoamento de ambas as funções. Só que eu vou além. Eu consigo imaginar a aplicação do artigo 15 para que os tribunais de contas façam cooperação com outros tribunais de contas. Então, seria vamos chamar de, entre aspas aqui, de cooperação judiciária entre tribunais de contas. Uma cooperação de controle, né? Uma cooperação de controle, ou cooperação entre os tribunais de controle. E também não vejo nenhum problema de uma cooperação entre os tribunais de contas e outras instituições, que não precisam ser tribunais de contas, com a advocacia pública, um protocolo, por exemplo, institucional entre o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e a Procuradoria do município do Rio de Janeiro, a advocacia pública do município do Rio de Janeiro. Então, é possível identificar, vale a pena identificar como essas instituições podem ajudar-se reciprocamente e ter a noção de que essa ajuda pode ser ajustada por um protocolo, por um convênio. Não vamos chamar de convênio, vamos chamar de protocolo. Por um protocolo, por aquilo que o Código chama de ato concertado, que disciplina as interações de cooperação judiciária entre as instituições. Então, isso me parece muito importante e muito útil. Muito útil. Quer dizer, Tribunal de Contas e Judiciário, entre tribunais de contas e Tribunal de Contas e outras instituições, como a advocacia pública.
E, finalmente, o último ponto da minha exposição, para encerrar, é o seguinte. Negócios processuais e o Tribunal de Contas. Veja, os negócios processuais são, pelo menos no meu modo de ver, a maior mudança que o CPC de 2015 promoveu no direito processual brasileiro. A possibilidade de as partes fazerem ajustes, alterarem as regras dos seus processos por negócio, convencionarem a mudança das regras do seu respectivo processo, possibilidade essa que está no artigo 190 do CPC, no meu modo de ver, aquilo que mais impactou. É o que mais muda o modo de pensar. E não é por acaso que em 2018 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou 2 portarias para regulamentar negócios processuais e execuções fiscais. Não é por acaso que, em 2019, a Lei de Liberdade Econômica expressamente consagra a categoria dos negócios processuais, expressamente prevendo a possibilidade desses negócios institucionais entre advocacia pública e poder judiciário. Está dito isso lá, na Lei de Liberdade Econômica. Não é por acaso que o pacote anticrime de dezembro de 2019, expressamente diz que a colaboração premiada é um negócio processual, e diz isso. Expressamente diz que em improbidade administrativa cabe acordo de não persecução cível. Expressamente diz que em improbidade administrativa cabe acordo para rever o prazo de defesa, revogando a proibição histórica de acordo no âmbito de improbidade e prevendo expressamente acordos processuais no âmbito de improbidade. Não é por acaso que em abril desse ano, na Lei de Transação Tributária, vem a Lei de Transação Tributária e expressamente prevê acordo de substituição de bem penhorado, que é um negócio processual. Os negócios processuais, eles viraram uma febre, até legislativa, conforme eu demonstrei. E eles são totalmente aplicáveis aos entes públicos. E veja que todos os exemplos que eu dei aqui são negócios processuais envolvendo entes públicos. Daí que surgem 2 dúvidas, 2 questões relacionadas ao Tribunal de Contas. Primeiro, é possível negócio processual no processo do Tribunal de Contas? As partes do processo do Tribunal de Contas podem, o Ministério Público do Tribunal de Contas e o investigado do Tribunal de Contas podem celebrar negócios processuais para o processo do Tribunal de Contas? Não vejo nenhum obstáculo em tese. Não há uma proibição em tese. A gente vai verificar caso a caso se o negócio é lícito ou não é lícito, mas não há proibição em tese. E vem o segundo ponto. De que maneira cabe ao Tribunal de Contas fiscalizar os negócios processuais celebrados pelos entes públicos? Que aí já é outra questão. Se os entes públicos podem celebrar negócios processuais, e vejam, eu falei vários exemplos aqui de regulamentação expressa de negócios processuais celebrados por entes públicos, qual o papel do Tribunal de Contas numa eventual fiscalização disso? Há um poder de controle sobre esses negócios processuais? Qual é o espaço para isso? Eu não sei responder essa pergunta, mas é uma dúvida que eu tenho. Então, quando a gente vai falar de negócios processuais e Tribunal de Contas, então são essas 2 questões. Primeiro, é possível negociar o processo do Tribunal de Contas? E aí eu não vejo problema. Em tese, a gente vai examinar caso a caso. E a segunda coisa é de que modo os tribunais de contas podem exercer ou devem exercer o seu poder de fiscalização, o poder de controle sobre negócios processuais celebrados pelo poder público. Percebe, meus caros, são muitas as questões que se abrem, né, para a gente, das relações entre o CPC, e eu selecionei apenas algumas delas, embora muitas delas, para passar para vocês, fazendo esse panorama, né, esse mosaico aí com diversos pontos. Espero que essa minha exposição tenha sido útil para vocês. Muitíssimo obrigado. Agradeço, em nome de todos os servidores do Tribunal de Contas, por ter cedido um pouco do seu tempo, passado para nós esse conhecimento valioso.
E agora eu vou fazer algumas perguntas, sei que o nosso tempo é curto, vou ter que selecionar algumas. Começando aqui com o nosso colega do Tribunal de Contas, perguntou: com a evolução dos meios eletrônicos e a nova realidade trazida pela pandemia, como se comportam as citações, principalmente as de mão própria? Quais são os limites da utilização das comunicações virtuais? Agradeço se o professor puder responder essa dúvida. É um grande tema, né? Um grande tema. É uma grande questão. Citação virtual é uma coisa que o código ainda não previu, mas pode ser construída negocialmente. Então, por exemplo, quando você vai fazer um TAC, faz um TAC. No TAC, você pode negociar as comunicações futuras entre as partes e pode negociar a comunicação por eletrônica. E aí você já resolve isso. O âmbito das comunicações é um âmbito muito prolífico, muito propício para a celebração de negócios. Eu diria que os negócios processuais sobre comunicações, sobre participação dos sujeitos do processo, sobre instrução e sobre execução são os mais úteis. São os mais úteis. TACs, por exemplo, eventualmente celebrados para devolução de dinheiro público, já podem deixar claro que a execução daquele TAC, se eventualmente houver o inadimplemento, pode ser uma execução completamente diferenciada, dizendo, por exemplo, que se a penhora não for em dinheiro, os embargos não terão efeito suspensivo. Você pode negociar isso. Você pode melhorar a execução futura, inserindo negócios processuais em acordos feitos administrativamente. E um desses espaços seria a parte das comunicações. Obrigada, professor. Eu vou liberar os áudios. Se alguém tiver eventuais dúvidas para fazer, pode fazer diretamente ao professor. Olha, antes de passar para algumas perguntas de forma limitada, Fred, eu queria mais uma vez, cara, agradecer a tua participação aqui, ter aceito o convite, participar com a gente no dia de hoje dessa exposição, da tua exposição. Fluxo de caixa. Você analisou aí questões fundamentais aí para o dia a dia do tribunal. Esse espaço aqui nosso é muito importante justamente para isso, para a troca de informação, para a circulação de novas ideias, porque eu acho que é assim que as instituições se arejam, né? É assim que as instituições também se renovam, dessa interação permanente entre Tribunal de Contas com o Judiciário, entre o Judiciário com a Advocacia Pública, enfim, desses diálogos institucionais que as instituições, de fato, se aperfeiçoam. Então, eu queria agradecer o teu carinho, o teu gesto de ter participado aqui com a gente no dia de hoje desse encontro. Tá bem? Beleza. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Zildete tem uma pergunta aqui. Como conciliar o processo administrativo e a formalidade do CPC em sua estrita formalidade? Veja, minha cara, o processo administrativo, ele sempre foi menos formal. Ele sempre foi mais flexível. E o CPC, ele é muito flexível. Ele não tem estrita formalidade. Ao contrário, o CPC de 2015, ele permite um processo muito flexível. Basta ver os negócios processuais, essa abertura imensa que o CPC dá aos negócios processuais. Só isso torna o processo civil brasileiro, se não bastasse outras coisas, muito flexível. Então, o diálogo é um diálogo muito permanente, muito permanente. O que a gente tem que se preocupar é garantir o contraditório, garantir o devido processo legal. Se você garante o devido processo legal, essa que é a grande meta. Você respeita as normas fundamentais, os ajustes processuais, esses não são preocupantes. Garantindo o contraditório, garantindo o direito de defesa, igualdade, juiz natural, essas coisas todas, o resto é beleza. Dizer, professor, que é uma honra para mim poder estar aqui vendo o teu rosto, por incrível que pareça, pela primeira vez, mas eu já dialoguei com o senhor por muitas vezes, através das suas obras. Eu admiro muito o seu trabalho, estudo pelos teus livros. Obrigado. Então, primeiro, queria dizer que é uma satisfação para mim poder estar aqui e formular até essa pergunta para o senhor. Eu queria tocar num tema sobre a questão da jurisdição dos tribunais de contas. Quer dizer, eu sei, pela que o senhor já escreveu, que o senhor entende que os tribunais de contas
não teriam jurisdição. Mas eu queria que, se o senhor puder, né, explanar um pouquinho mais sobre isso e até fazer uma provocação. Porque, assim, os tribunais de contas têm diversos tipos de processo. Então, se você está no âmbito de uma fiscalização, por exemplo, e você determina que uma determinada obra pública foi feita com valor a mais, você pretende cobrar do gestor aquele valor, enfim, ou aplicar uma multa, eventualmente eu posso levar isso para o judiciário, e o judiciário pode rever aquela decisão. Ele vai entrar no mérito realmente e vai resolver com definitividade aquilo. Ou no processo, por exemplo, de apreciação da legalidade de aposentadorias e pensões. Eventualmente, o Tribunal de Contas pode ter um entendimento, o beneficiário vai lá no judiciário e pede para uma revisão. Nesse caso, até, de toda forma, o tribunal faria um registro, mas a partir da legalidade que o tribunal apreciaria seria a partir da norma em concreto que seria estabelecida no judiciário. Mas quando a gente fala em processo de julgamento de contas, quer dizer, se aquela gestão naquele período teve as contas regulares com ressalva, etc., parece que o mérito dessa questão não cabe ao judiciário. Por mais que o gestor, que eventualmente tenha as contas julgadas irregulares pelo tribunal, vai ao judiciário reclamar, o máximo que o judiciário vai fazer é devolver e determinar um novo julgamento. E aí eu faço analogia, como poderia ocorrer com o julgamento, se não me engano, o teorista fala do Tribunal Marítimo, até com um processo de arbitragem, né? O juiz arbitral ele pode resolver uma questão, eventualmente, se isso chegar ao judiciário, o judiciário vai apreciar a legalidade do procedimento e, eventualmente, pode determinar que seja expedida uma nova sentença arbitral. Quando eu estou falando especificamente desses processos que julgam as contas dos gestores públicos, os tribunais de contas não fariam contato com a jurisdição? Veja, meu caro Igor, primeiro, obrigado pelas suas palavras. Sua pergunta é uma pergunta dificílima, né? E é algo sobre o qual eu venho pensando há muito. De fato, no meu curso, no curso que você leu, eu crio a categoria dos tribunais administrativos para distinguir dos tribunais jurisdicionais, e a distinção era uma só, né? A possibilidade de você controlar as decisões do tribunal administrativo fora do tribunal administrativo, fora do âmbito administrativo. É só essa distinção que eu apresento. Mas eu sei que isso é frágil. Eu sei que isso é frágil. Se você me apertar muito aqui, se você tiver mais 2 perguntas, eu vou sucumbir. Porque não é só com o Tribunal de Contas. Há outros tribunais administrativos, como o CAD. Você imagina, o CAD diz que há concentração econômica. O judiciário vai dizer que não há? Exato. É difícil isso. A CVM diz que houve lá um abuso lá no mercado de capitais. O judiciário vai dizer que não há esse abuso? Veja, isso é um limite, é um limite muito tênue, sobretudo num tempo histórico em que cada vez mais se defende uma reverência do judiciário às decisões legislativas e às decisões administrativas, sobretudo quando a decisão administrativa é tomada em devido processo, por um terceiro, que embora seja um ente da administração, mas é um terceiro. O Tribunal de Contas é um terceiro em relação ao conflito. O Tribunal de Contas não tem um interesse no caso. E veja, meu caro Igor, que há estudos no Brasil recentes que avançam nesse ponto. Eu ainda não escrevi uma monografia, nem um artigo sobre o tema, e no âmbito do curso, eu não avancei no âmbito do curso. Porque o âmbito do curso tem uma função meio didática. Mas tem uma função didática, né? Mas eu concordo com você que o tema, que a tese é uma tese difícil de sustentar para todos os casos. E que, no limite, envolve discussão sobre competência. Quer dizer, o máximo que o judiciário vai fazer é uma competência de verificar o controle da validade das decisões, mas não o controle do mérito, exatamente como acontece na arbitragem. A gente tem essa disposição, né, no regimento interno aqui do Tribunal de Contas do município do Rio sobre a aplicação subsidiária das normas processuais, não é nem só do CPC, né, são das normas processuais em geral, no que couber, né, subsidiariamente no que couber. E às vezes a gente tem um problema em saber se o regimento interno do Tribunal de Contas do município não regulou uma determinada questão por um silêncio eloquente, porque não quis que a matéria fosse regulada, ou foi uma omissão e, por isso, é possível a aplicação subsidiária do CPC, enfim, da norma processual adequada, cabível ali.
Um exemplo é embargos de declaração protelatória. A gente não tem uma regulação expressa do regimento interno aqui do Tribunal de Contas do município sobre embargos de declaração protelatórios, né? O que fazer diante disso, diante desse mecanismo aí, processual. E o CPC ele regula isso de forma detalhada, né? Diz, primeiro, a aplicação de multa por embargos protelatórios, segundo, a multa majorada, em terceiro lugar, não conhecimento dos embargos protelatórios. E a minha pergunta, como é possível a utilização supletiva, subsidiária desse dispositivo do novo CPC? Entendo que sim. Entendo que sim. Não vejo nenhum problema. E acho, Pedro, que havendo o silêncio, você só não aplica o CPC se isso for inaplicável. Não tem previsão de agravo do instrumento no processo administrativo. Você não vai aplicar porque é inaplicável. Mas tudo que está silencioso no processo administrativo, mas é aplicável, não vejo por que não aplicar. No âmbito dos tribunais de contas, muitas vezes nós temos processos que se perduram por um longo período de tempo. Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre como esse tempo pode vir a prejudicar a ampla defesa e o contraditório no processo, se haveria alguma forma de conciliar esses princípios processuais com a necessidade de apuração, eventuais diligências, às vezes dependendo das jurisdicionadas responderem alguns questionamentos, se haveria uma forma de conciliar isso no processo no âmbito dos tribunais de contas. É difícil, minha querida, responder, porque eu não tenho minha experiência, minha vivência com o processo de Tribunal de Contas é nenhuma. Nunca advoguei no Tribunal de Contas. E como eu não tenho essa vivência, minha perspectiva do Tribunal de Contas é uma perspectiva externa, de alguém que sabe do que se trata, compreende o funcionamento, observa, mas nunca vivenciou. Eu não consigo ter repertório para pensar em como resolver um problema como esse. Me falta repertório aqui para poder lhe dizer, infelizmente. Eu lamento lhe frustrar. Agradeço. Então, vou terminando aqui, fechando a parte das perguntas. Mais uma vez, agradecer a sua participação aqui. Sem dúvida, a gente sai desse encontro aqui mais enriquecido de conhecimento, certamente, professor. Muito obrigado, tá? E bom dia aí. Bom dia a todos. Nada, meu caro. Um prazer estar aqui com vocês e vamos conversando. Tomara que da próxima vez a gente esteja presencialmente. Certamente. E com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro também. Não vai demorar, não. Semana que vem já vai estar isso. Já vai estar certo. Assim. Um abraço. Bom dia aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.